A tarefa que ficou transferida para mim foi tentar fazer com que os instrumentos que estão à disposição do Estatuto da Cidade dialogassem um pouco mais com a cidade, e muito mais do que isso, como a gente tira do papel um pouco do que a própria Constituição já estabeleceu e a gente, com grande dificuldade, vem realizando nos municípios. Acho que tem uma introdução absolutamente importante aqui ser apresentada. Eu chego a Friburgo para tentar trazer um pouco do que vem dando certo em São Paulo, à luz do plano diretor aprovado em 2002, do processo revisional de 2009 e do novo plano aprovado em 2014. Uma experiência positiva por um lado e negativa por outro. Então, o desejo de compartilhar acertos, mas também contar dos erros para não permitir que outros errem com aquilo que São Paulo já errou, porque foi a cidade de São Paulo a primeira, logo depois de 2001, do Estatuto da Cidade ter sido sancionado pela Presidência da República, foi a primeira cidade a ter o seu plano diretor à luz da inovação do Estatuto. Então, ali materializaram-se sonhos, mas também consolidaram-se erros. Distanciou alguns dos resultados tão esperados e deixou dormente por uma série de necessidades de se regulamentar a posterior àquilo que o plano lançou, que ao longo desses mais de 15 anos, quando você olha para o Estatuto da Cidade, quando você olha para as leis municipais que criaram os seus planos diretores, a gente vai ver muito mais um copia e cola do que algo de reflexão nos municípios. Algo que, de fato, base e informação alimentaram um conhecimento que gerou um planejamento e, portanto, pode mudar a realidade das cidades. A gente ainda caminha num modelo de usar o solo urbano exclusivamente como insumo da construção civil e muitas vezes a gente não consegue olhar a cidade como espaço de vivência e que, portanto, o solo não pode ser apenas um insumo de uma parte econômica da cidade e sim tem que fazer com que ele dialogue com muitas outras. Então, o que a gente trouxe ao longo desses meses de diálogo com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com o diálogo, e aqui faço questão de agradecer o convite para as reflexões que o professor Carlos Leite nos fez, nessa relação de como o legislador pode criticar o técnico e como o técnico pode criticar o legislador, um pouco parecido com a forma muito interessante com que a Natália toca o diálogo enquanto jornalista, conversando com a sociedade, né, comunicadora, interpretando as críticas da sociedade, o conhecimento leigo e popular, e aqui eu represento mais o conhecimento leigo e popular de um representante da sociedade, no diálogo com o saber técnico e científico, que são os técnicos que estão dentro da administração, colhendo dados, produzindo indicadores e, portanto, abastecendo de conhecimento técnico e científico uma decisão de um outro agente político, o prefeito, quando encaminha um projeto, numa segunda fase, o conjunto de vereadores, ao aceitar ou não aquele projeto encaminhado pelo prefeito, mas algo que é fundamental, que é conseguir colocar as premissas, né, informações absolutamente importantes. E para isso, antes de entrar na apresentação, eu preciso fazer um reconhecimento. Eu vi, e eu faço isso com muita rotina, não tem um mês que eu fecho sem visitar uma metrópole, né, uma grande cidade e conhecendo as estruturas. Fui para Lima, tive a oportunidade de conversar com a prefeita e com vários dos vereadores, Bogotá, Los Angeles, Londres, Japão, tive em Osaka e Tóquio. Poucas cidades com a escala de Nova Friburgo têm uma estrutura trabalhando no planejamento como hoje tem. É verdade que o incidente
de 2011 pode ter produzido esta obrigação. E estou dizendo aqui, pode ser. Mas mais vale a gente interpretar o tempo para frente, que aqueles que hoje trabalham aqui podem produzir uma cidade saudável, sustentável, justa do ponto de vista social, que amplie oportunidades, do que a gente passar um tempo precioso lambendo as feridas por erros que já consolidamos. Portanto, o que eu preciso reconhecer é que a relação da estrutura que Nova Friburgo tem para essa arte do planejar cidade, ela se comparada com a cidade de São Paulo, ela é infinitamente superior. Se ela comparada com a cidade de Natal, que eu conheci recentemente, a estrutura também é infinitamente superior. E, portanto, esse esforço que é de todos, não é deste gestor ou daquele gestor, mas é muito mais da sociedade, se ele conseguir ser traduzido agora em conquistas, e aqui acho que é fundamental no debate que é recorrente ao trabalho de elaboração do plano, é o que vamos tirar do plano, não é? Porque a lei, ela não produz o efeito sozinha, não é? Se a gente não tiver, e aqui é com isso que eu quero começar, se a gente não tiver condição de fato sedimentar com muita clareza junto à sociedade quais os princípios que estão norteando essa cidade que está em construção, né? E ela vai estar sempre assim, mecanismo vivo, a gente vai ter dificuldade de avançar. E eu começo por elementos claros dessa decisão que a sociedade teve, e aí a possibilidade do diálogo que antecedeu o que a gente tem agora nos mostra isso, né? O povo brasileiro resolveu sair do campo e ir para a cidade, resolveu viver sobrepostos, né? Então a gente não imaginava 100 anos atrás que a gente moraria um em cima do outro. Então isso é muito recente. Tem um dado muito bacana da gente refletir. Para cada 2.300 cursos de administração de empresa, a gente tem um de administração pública. Só que 40% de tudo que a gente produz na economia brasileira é administrado por essa relação de 1 para 2.300. Né? Então, se é fato, e todos nós sabemos que muito próximo de 40% do PIB é administrado pelo setor público, e a gente tem uma relação de 2.300 cursos de administração de empresa para 1 de administração pública, falta sim formação de técnicos para administrar coisa pública. Né? E, portanto, a gente tem que explorar muito bem positivamente os técnicos que temos e ir tentando convencer as nossas futuras gerações que essas futuras gerações têm que ocupar cada vez mais o espaço público, porque muitos optaram e vêm optando por ocupar o espaço privado. Talvez porque a sociedade capitalista aponte pelo sucesso a partir do lucro, não pelo sucesso a partir de outras condições, como a estabilidade, como a oferta, como servir. Então a gente tem que entender também como a sociedade olha para o cidadão. Olha para o cidadão dizendo para ele, nossa, ali está um funcionário público exemplar, trabalha todo dia, se entrega com devoção, dá resposta à sociedade, e ele é um cara de sucesso. Ou está ali um empresário que ganhou dinheiro, está muito bem, está com 5, 6, 7 empresas. Então, dificilmente a sociedade acaba por reconhecer o agente público, o funcionário público. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou filho de pai servidor público, mãe servidora pública, madrinha servidora pública, padrinho servidor público, então a família inteira é servidora pública. Eu sou servidor público, então, para mim, serve muito bem entender aquilo que eu faço para a minha vida e por que eu faço. Né? Então, eu trago como primeiro elemento este fundamento da propriedade, né? E o fundamento é a utilidade que ela tem. Se não houver utilidade, possivelmente a gente não vai reconhecer a existência de propriedade. Isso é um pouco para trabalhar o conceito de reunião num espaço pequeno. Cidade é isso. Cidade é você juntar muita gente num espaço limitado e, portanto, se esse espaço limitado não tem utilização, ele custa caro a todos e, portanto, faz com que a cidade seja cada vez mais injusta. Eu falo isso porque a forma com que se ocupa a cidade, a forma com que você permite que todos, sem a histórica satanização do carro, eu sou ciclista,
Para mim seria muito fácil dizer que o carro para nada serve. Não, o carro serve, o ônibus é fundamental, a atividade de deslocamento não motorizado, que agora a gente está tratando como mobilidade ativa, né, para não dizer o não, a gente trabalha com a mobilidade ativa, mas muito mais do que isso. Você trabalhar com princípios dentro do planejamento da cidade, que o espaço privado tem diálogo com a ação pública e, portanto, a gente vai integrando e vai ocupando cada vez melhor cada um desses espaços. É um pouco essa quebra de paradigma dos grandes muros que cercaram a relação das pessoas e, portanto, foram tornando cada vez mais distante as nossas relações de cidade. Como volto a falar, se estamos vivendo todo mundo mais apertado, é melhor que todos possam utilizar mais espaços deste espaço apertado do que o confinamento, porque o confinamento com certeza deixará as pessoas cada vez mais distantes e cada vez mais apertadas. Fundamental retomar o artigo 182 da Constituição, em que ele fala que os municípios têm que estabelecer uma política de desenvolvimento urbano. E, portanto, um pouco do que a gente faz aqui, um pouco do que vem acontecendo nos últimos meses, o que aconteceu quando da aprovação do plano diretor a esse, que gera expectativas, tem algo fundamental que é entender que todo debate de plano diretor, toda revisão de plano diretor gera expectativas. E toda vez que a gente fala em plano diretor ou fala em mudança de parcelamento, uso e ocupação do solo, a gente fala em valorizar a cidade. Todas as vezes, não, vamos valorizar a cidade. A gente sempre tem que voltar à reflexão. Toda vez que a gente valoriza a cidade, a gente valoriza para quem tem direito a ela. Porque quem ainda não teve direito a ela, fica mais distante de tê-lo. Porque o acesso fica distanciado. É quase dizer que valorizar a cidade no processo de revisão de plano é bom para quem é dono de parte dela ou dela. Porque aquele que não é, só vai fazer com que a cidade fique mais distante a alcançá-la. Por isso, todas as regras e as fórmulas do debate têm que apontar que custo de cidade é esse e quem vai pagar esse custo para que todos tenham a oportunidade de ter direito à cidade. E o Estatuto da Cidade, num segundo momento, vai trazer essa ação, né? E aí é fundamental. Reúne normas relativas à ação do poder público na regulação do uso da propriedade urbana em prol do interesse coletivo, segurança, bem-estar do cidadão, equilíbrio ambiental. Então, as premissas foram bem estabelecidas. Conseguimos trazê-las à prática? Aqui que entra a nossa grande tarefa, né? Qual a tarefa e quais os conceitos que o mundo vem debatendo. Então a gente está tentando trabalhar com aquilo que não inova e sim consolida tendências e experiências. Se é verdade que o espraiamento em muitas das cidades criam custos impossíveis de serem financiados pela sociedade, aqui não é o poder público que paga, porque quem paga é o cidadão que paga o imposto, né? Então, ter cidades cada vez mais compactas, que não realizam um grande espraiamento, é para reduzir riscos e custos ambientais. A cidade de São Paulo passou a ter um custo quase que impagável, porque optou por uma regra na ausência de controle, não de planejamento, tinha o planejamento, mas não teve o controle, de espraiamento para a Zona Sul, ocupando as áreas do Manancial, Billings e Cantareira, espraiamento para a Zona Norte, ocupando parte da zona de amortecimento da Cantareira, espraiamento para a Zona Leste, por conta da aproximação do ABC. Então, na realidade, as três formas. E os slides mostrados pela Natália vão mostrando isso. São Paulo não tem só um Uruguai. Tem um Uruguai na Zona Leste, tem uma Campinas na Zona Sul e tem uma Ribeirão Preto na Zona Norte. E todas elas se apagam às 10 horas da manhã e se acendem às 19h30, 20 horas. Porque durante esse período, 80% dos seus moradores se deslocam funcionalmente para a região central. O que se gasta? Próximo de 50 bilhões de reais por ano é o custo do deslocamento de uma cidade que realiza 45 milhões de viagens todos os dias. Então, por que compactar? Reduzir as distâncias. Compactar quer dizer, sim, adensar.
E saber adensar é dar equilíbrio urbano no ambiente social. A gente tem um ambiente natural, a gente tem um ambiente rural, que faz a modulação entre o natural e aquele mexido pela mão do homem para a produção, e o ambiente socialmente vivível, aquele em que as pessoas optaram por morar. Quanto mais você aproveita a infraestrutura instalada nas cidades compactas, a avenida que foi projetada para tal fluxo, a calçada que foi projetada para tal fluxo, o abastecimento de água que foi projetado para tal volume de pessoas, o esgotamento sanitário, a oferta de energia. Quanto mais eu sei calcular o quanto eu posso colocar de pessoas em um determinado espaço, mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva é a cidade. Porque ela conseguiu tirar do investimento público o maior resultado para a sociedade. Preservação cultural e ambiental. Cultura, e aí Mário de Andrade, que foi o nosso primeiro secretário de cultura em São Paulo, ele trabalhava com um conceito claro do que é cultura. Né? Porque ele foi diretor do departamento de cultura, porque ele foi o responsável pela implantação da primeira escola, primeiro parque, primeiro espaço de esporte associado a uma área verde. Então, trabalhando uma ação cultural que é toda aquela que não está no momento do seu trabalho. Tudo aquilo que complementa a ausência da lida, ele trabalhava com um ambiente que você trocava boas experiências que não estavam vinculadas à produção de riqueza. E, portanto, produzia um outro bem, o bem cultural que hoje a gente precisa tanto preservar. E Nova Friburgo tem uma capacidade não pequena de preservar, mas também de transferir, né? De garantir essa consequente presença da cultura, da sua história, desses elementos para as futuras gerações. Então eu coloco isso como um elemento fundamental da cidade. Ambiental não precisa nem dizer, né? Aqui o fato de estar num vale, o fato de para todo canto que você olha, você é brindado com um elemento ambiental, também o quanto a nossa presença nele deve ser reconhecida, não como degradadora, mas sim como uma manutenção de um espaço, de um ambiente que sim gera equilíbrio. Aqui é fundamental entender esse equilíbrio, porque os desafios impostos para Nova Friburgo pós os incidentes são claros e eles têm que estar expressos no plano diretor que a cidade vai ter, na minha opinião, maturidade de aprovar. Governança, essa é aquela do resgate da confiança. A gente tem um problema hoje que toda vez que se debate qualquer tema que se aproxima do político, eu entro com a ausência de confiança e, portanto, retardo uma decisão. Ou prefiro não tomá-la. Esse talvez seja um dos elementos mais importantes do país para os próximos 10, 15 anos. Como a sociedade vai resgatar confiança para ter, de fato, governança. Como vai saber nos próximos processos eletivos separar o que não presta para a atividade pública, que pode prestar para uma outra atividade, mas não serve para a atividade pública, e aqueles que servem. Lembrando que a decisão daquele que está ali, na Câmara, na Prefeitura, nas assembleias de cada estado, nas cadeiras executivas, em Brasília, no Senado, no Congresso ou na Presidência da República, é decisão nossa. Hoje, com certa dose de desilusão. Mas está claro para a gente que resgatar confiança e produzir processos que resgatem confiança é fundamental para que a gente possa resgatar a governança do país, e não tem ambiente mais adequado para isso que a menor escala. Né? A menor escala, na cabeça de muitos, é o município. E é verdade, entre os entes federados é o município. Mas eu falo aqui, porque a gente vai terminar com isso a apresentação, eu falo da governança dos bairros. Eu vou falar de um elemento que a gente conseguiu garantir no plano diretor de São Paulo, estamos garantindo em outros debates que a gente está conseguindo realizar, que é o planejamento a partir da menor escala de administração e de gestão democrática da cidade, que é o bairro. Né? Que ali, que, como a Natália falou, fica fácil a gente reunir
observar, trocar experiências e decidir, né? E colocar o setor público a nosso serviço. E a partir desta regra do setor público estar ao nosso serviço, as respostas se parecerem mais com os desejos. E, portanto, a confiança sendo resgatada na prática e não só no discurso. E uma última, que não é menos importante que nenhuma das outras, é uma questão de integração. A cidade se compartimentou, um setor falava da mobilidade, um outro falava do meio ambiente, o outro falava do desenvolvimento social, o outro falava da economia. Não é mais possível compartimentar a cidade, imaginando que quem fala de economia não fala de mobilidade, porque se a cidade tem custos excessivos de mobilidade, ela é economicamente inviável. Se você não fala do desenvolvimento social associado ao econômico, você pode ter nova concentração de riqueza e, portanto, o social ser abalado. Então aqui está uma visão integradora que ela é absolutamente obrigatória em qualquer desenho de espaço urbano. Essa é uma extração de um trabalho do professor Carlos Leite, que mostra onde a cidade é monofuncional, né, onde ela separa as coisas, torna as distâncias maiores em tempo, em custo e, portanto, em dinheiro, e como você faz com que as cidades compactas e multifuncionais reduzam as distâncias, reduzam os custos e, portanto, a gente passa a ter uma cidade mais eficiente, eficaz e efetiva ou, mais simplesmente, inteligente. E eu começo a apresentar os instrumentos por aquele que eu julgo ser o mais importante. Cidade que não é justa, não é cidade. Porque se é fato que cidadania é o direito à cidade, você só pode ter algo batizado de cidade se todos têm direito a ela, portanto se tem cidadania. O primeiro instrumento que quero trazer para vocês é a função social da propriedade. E ele, naquilo que tanto a gente fala, ainda há um excesso de concentração. E esse excesso de concentração nas cidades fica mais evidente. A pobreza vive ao lado da riqueza. E quanto mais distante, mais injusto, mais violento o espaço urbano é. Então esse é o primeiro elemento. Os investimentos públicos e privados têm que gerar resultado, têm que combater a reserva especulativa, a retenção especulativa de glebas, de lotes e de imóveis já construídos. Isso é uma premissa do nosso processo constituinte ainda no pós-Estado Novo. Então estamos quase completando um século que já se discute o enfrentamento da retenção especulativa, porque a retenção especulativa ela acaba por destruir a cidade em dois pontos. Torna a cidade mais cara, porque poucos têm na mão aquilo que tinha que ser, e é um dos bens preciosos da cidade, que é a oportunidade, e o outro, você torna impossível à cidade realizar investimentos que cheguem a todos, porque se alguns só são detentores da terra, toda a intervenção que você faz com recurso público na cidade é única e exclusivamente capturado por este proprietário. Então vê como o círculo é vicioso. Quanto maior a concentração, maior o investimento público que é realizado, mais ele volta para esse que é o único ou os únicos proprietários. E aqui não é algo que se aplica a Nova Friburgo, porque isso acontece na ilha de Manhattan, isso acontece em Moscou, isso acontece em Cuba. Então existe a retenção especulativa, porque ela é natural, ela é do processo capitalista que se implantou no mundo, mesmo em economias socialistas. Tá? E conter a expansão urbana. Quanto mais se concentram áreas não ocupadas, dotadas de infraestrutura, que tornam o solo mais caro, o empreender também mais caro, para separar aqui empreendedor imobiliário de retentor especulativo, né, são duas figuras distintas. Mas senão a gente fala o seguinte: todo empreendedor é um retentor especulativo. Tem também a sobreposição, mas a gente tem que separar muito bem isso. Mas com isso você tem uma natural expansão da mancha urbana, porque a população não consegue ter acesso onde já está dotado de infraestrutura. E o que acontece é que a população vai morar onde você não tem infraestrutura nenhuma, tornando mais caro a cidade também para levar essa infraestrutura que ainda não existe. E aí a gente sabe muito bem como é isso, loteamentos precários instalados
a 15, 20, 30 quilômetros do centro, que acabam por reunir 100, 200, 300 famílias, e aí você tem que levar esgoto, tem que levar água, tem que levar transporte, e, portanto, esses objetivos a serem enfrentados, eles vão ter mecanismos para combater. E aí é dessa automaticidade que a gente está sugerindo que este debate do plano consiga levar para dentro da legislação. Então, não é que está facultado ao agente público reconhecer o solo urbano que não cumpre função social para ver o que vai fazer depois. Não. Você tem uma relação direta, que é solo urbano que não cumpre função social, tem que ser notificado e abrir para eles as oportunidades de realização. Parcelamento, edificação e utilização compulsória, que é a alternativa para o solo não utilizado, dotado de infraestrutura, sem dúvida nenhuma. Imposto predial e territorial progressivo no tempo, forma punitiva e, portanto, de você também modular preço de terra, porque pode ter o proprietário que ele opte por desvalorizar o próprio imóvel, pagando um IPTU maior, mas esperando um lucro maior lá na frente. O que ele não pode é impor um custo adicional para a cidade. Né? Se ele souber partilhar com o município, ele fala assim, não, eu tenho 10 mil metros aqui, o meu processo é empreender daqui 15 anos. Tá bom. Só que durante esses 15 anos tem uma regra da cidade, porque eu estou investindo na frente do seu lote que você precisa entender. E, portanto, a gente vai tornando a cidade justa nas suas intervenções. Desapropriação com título da dívida pública. Então, aqui é quando você passa todas as etapas possíveis, você tem um recurso muito positivo, que é não usar fluxo de caixa para pagar esse terreno. É você pagar com título da dívida pública, que são resgatáveis em 10 anos. Então, é você parcelar o pagamento de uma terra que você reconhece como necessária. Aqui foi falado de um espaço que poderia ou deveria, ou a sociedade debateu para virar um parque. Se você tem esse instrumento em atividade, você já pode reconhecer no passar do tempo que aquele não cumpriu a determinação que a legislação deu. E, portanto, você pode não ter que desapropriar, e aí, portanto, medida de força, porque a gente entrou com algo nos últimos 20 anos que tudo quando quer se realizar o agente público, ele vai lá e desapropria. Desapropria é medida de força extrema quando não se tem planejamento. Porque quando você tem planejamento, ou você usa o direito de preempção, e, portanto, o proprietário te oferece antes de oferecer para outros, ou você já foi utilizando os mecanismos da função social da propriedade, então você tem acesso a este terreno, a essa área, pagando em 10 anos, não tendo que desapropriar, depositar 20% do valor determinado pelo judiciário, e depois longas batalhas judiciais, que a gente sabe como que são os processos de desapropriação. Então, o que a gente está dizendo é, há uma fórmula, e ela termina com o consórcio imobiliário, que é uma forma ainda não utilizada no Brasil, e ela não é utilizada no Brasil exatamente por aquilo que a gente falava na governança, como não se tem confiança. O consórcio imobiliário é da mesma forma que o agente privado se relaciona com o privado para empreender, né? Então, eu ofereço a minha terra para que você construa, porque você tem expertise e know-how para construir, e eu tenho expertise e know-how para administrar terras. Então, você vai construir na minha terra, nós nos associamos e realizamos. O consórcio imobiliário permite que o poder público municipal seja o promotor desses encontros. Então, ele conhece o banco de terras da cidade, ele sabe onde a cidade vai crescer para cada um dos lados, porque as informações estão à nossa disposição. Ele se relaciona com o setor de projetos da cidade, portanto, ele pode ter banco de projetos, banco de terras e banco de empresas interessadas em construir. O consórcio imobiliário, na prática, é juntar estes que até outro momento estavam distantes, dando a eles condições de ter acesso a esta terra privada não cumpridora da função social. E no final desse processo, cada um deles sai com a sua parte. Na realidade, o Estado passa a ser, o município passa a ser o promotor, mas não o realizador. Então, o consórcio imobiliário é uma das alternativas para quando você identifica o solo que não cumpre função social, dele promover a transformação desse solo não como agente, e sim só como promotor. Aqui é um pouquinho da regra de tempo, né? Mostrando que a cada ano você pode dobrar o IPTU, isso do IPTU progressivo no tempo, você tem um ano para
para notificação, o proprietário pode anunciar dentro desse 1 ano a finalidade que optou por dar e, portanto, a cidade ganha uma regra de diálogo que dificilmente as pessoas serão surpreendidas com o que vai ser realizado em tal terreno. Porque quando você notifica os terrenos que não são cumpridores da função, o proprietário vai dizer ao poder público por que nada faz ali, e por outro lado, o que pretende fazer. Porque, na realidade, o terreno privado, ele pode ter uma orientação via o zoneamento, mas ele não está obrigado a fazer aquilo que o poder público deseja. O poder público pode orientar, pode dizer que no conjunto de todos os lotes da cidade, aquele lote poderia cumprir tal finalidade, porque é melhor para a cidade e, portanto, melhor para aquele próprio lote. Então, eu dizer que no conjunto do estudo da cidade, o seu terreno, se parte dele fosse reservada para um parque, mesmo você empreendendo mais e adensando mais para compensar o que você deixou de construir nesta área que virou parque, para a cidade importa ter um parque. Estas orientações o plano pode dar. O que você pode dar também são as regras de realização disso numa escala de tempo menor, que as pessoas possam ver a cidade planejada. Então, aqui é um pouco a regra temporal, como a função social da propriedade pode passar a tirar parte dessa cidade sonhada nos planos do papel. Aqui é outro elemento fundamental do conceito de cidade da nossa Constituição e da prática da aplicação. Outorga onerosa do direito de construir. O direito deixa claro que o proprietário de uma gleba tem o poder e a autorização de construir cada metro que ele tem. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu tenho uma premissa estabelecida na Constituição que eu estou autorizado a construir pelo menos a quantidade de terra que eu detenho no espaço urbano. É lógico que ela tem modulações. Áreas protegidas ambientalmente, você tem que deixar uma área verde maior. Áreas que você não pode construir porque estão na área de APP, você tem cálculos que vão referenciar qual a distância do curso d'água que você tem que estar. Mas há uma convenção, que ela nasce daquilo que é chamado solo criado, que toda vez que você quiser construir mais do que o seu terreno tem, você constrói no espaço dos outros, né? O solo criado é o solo da cidade, porque ele vai além daquilo que é da propriedade individual. E esse é um elemento fundamental para produzir justiça social na cidade. É um elemento que ele deve ser compreendido como planejador e socializador de riqueza em cidade. Para tornar um empreendedor menos eficiente? Não. Para mostrar para os empreendedores da cidade onde se construir mais, onde se construir menos, onde você vai ter construção que o resultado dela será mais barato, porque pretende-se ali oferecer unidades habitacionais para o mercado popular, e onde o mercado vai operar, porque ele deve sim ter a oportunidade da livre concorrência. Então, onde tem mão pública de orientação e de provocação, e onde a livre iniciativa vai disputar o melhor projeto, vai disputar a melhor design, porque é assim que você vai trabalhando os espaços da cidade. Sempre lembrando que há um fator público essencial no planejamento que não pode ser abandonado por ninguém, né? Nem por aquele que empreende para morar, nem aquele que empreende para realizar, aquele que faz a loja para o comércio, aquele que faz a indústria. Fundamental essa percepção. E quais os objetivos? Efetivar política urbana com incentivo e ônus. Então a gente vai dizer onde é mais barato construir, porque eu quero adensar. Eu não quero espraiar mais a cidade, correto? Eu não quero colocar mais gente morando das ofertas de emprego. Se é verdade isso, eu tenho que fazer com que o solo onde você tem infraestrutura, empreender ali seja mais barato. Eu valorizo a cidade quando eu extraio maior resultado para mais pessoas de onde o investimento já foi realizado. O que a gente precisa é calibrar este investimento privado para ele não esgotar o investimento que o setor público já fez. Então, se de um lado tem um incentivo, porque eu já tenho infraestrutura instalada, por outro tem a busca do equilíbrio para eu não saturar regiões em que, de fato, a infraestrutura já está gerada.
Resgatar recursos da valorização gerada por investimentos públicos em infraestrutura, foi o que a gente acabou de falar. Reduzir desigualdades regionais. Então, toda vez que você espraia demais, você torna esses últimos bairros sempre os mais pobres. Porque é ele que vai demorar mais tempo para a infraestrutura pública chegar. Portanto, são os de menor valor. Gerar recursos para os investimentos públicos. Como a outorga onerosa, esse solo criado, ele cobra a diferença do coeficiente básico e do coeficiente máximo, onde o município não quer construir mais, então eu não estou proibindo, mas eu estou tornando mais caro onde não tem infraestrutura, eu vou capturar recursos para poder realizar a infraestrutura que eu ainda não dotei. Então, é uma regra que tenta reduzir o custo da construção, gerando construções em espaço de cidade real, não de cidade só projetada. Então a gente tem que entender também onde a cidade já é real, e dali eu tenho que fazer com que a infraestrutura que já está instalada sirva a mais pessoas, e reduzir o custo dessa cidade que ainda não existe, que tem que ser urbanizada, ou a decisão pode ser manter o volume populacional que ali já está lançada. Eu sei que no período da tarde a gente vai ter a oportunidade de enxergar qual que são as projeções de população na cidade, em Nova Friburgo, para os próximos anos, portanto, conseguindo entender quais dados e informações produziram conhecimento, como esse conhecimento foi distribuído pela cidade e como ele gera um planejamento que pode e deve qualificar a vida na cidade. Mecanismo. Potencial construtivo acima do básico até o máximo é bem dominial da prefeitura. Então, entender isso como uma regra constitucional, que quando aplicado com inteligência, com fator de planejamento e fator social, não gera novos custos. Porque aqui também a gente não pode apresentar um plano que torna o imóvel na cidade mais caro. Porque se eu não consigo enxergar uma população mais rica só com a aprovação da lei, eu não posso produzir um imóvel mais caro, seja para o comércio, seja para a indústria, seja para a moradia. Então é fundamental a gente entender regras de planejamento da cidade, também como moduladoras deste custo acessório que ela não pode ter. Plano diretor não pode tornar o solo urbano mais caro, nem a prática de empreender mais cara. Senão eu torno mais distante o acesso de uma população que ainda não tem. Potencial construtivo pode ser adquirido através de outorga, que é interessante porque quando ele não é fator financeiro, ele pode ser troca de fatores econômicos. E aí, isso é fundamental entender essas rotinas, porque ele pode valorizar a cidade, não o imóvel que nela está. A cidade fica mais valorizada. Falo isso porque uma das questões fundamentais aqui é a regularização fundiária. E muitas vezes a regularização fundiária é de interesse social. Porque quando você traz para o abrigo da regularização fundiária, ela ganha de cara quando tem papel, e assim que se fala, quando tem papel, tem valor. Um imóvel com papel vale no mínimo 35% mais do que o sem papel. Onde o imóvel não tem papel? Na periferia. Imagine como é difícil alguém na periferia fazer o financiamento do seu novo empreendimento. Ele vai ao banco para pedir o dinheiro mais barato. No banco perguntam a ele, qual é o imóvel que você vai dar de garantia? Aí ele apresenta uma foto da casa dele, porque é a única coisa que ele tem. Ele tem um contrato que ele fez de compra e venda de um terreno, construiu um imóvel, mas ele não tem a documentação cartorial. Portanto, ele não tem, para ele, o dinheiro barato que, em tese, deve financiar estas iniciativas. Por isso, uma das questões fundamentais é utilizar essa outorga como elemento econômico para também tornar a cidade real, legal. Custos da outorga modulado por fator de planejamento e fator de interesse social, que foi o que eu estava falando para vocês, onde eu quero mais construir mais barato, onde eu quero menos empreender residência, quero mais empreender comércio, como eu vou fazer o uso misto do lote, como eu dou vantagens para o uso misto do lote para reduzir as distâncias. Então o fator social e o fator de planejamento vão dando essas oportunidades. Portanto, não tornam o imóvel mais caro, mas dizem qual a tipologia necessária para a cidade ser mais eficiente. E recursos obtidos podem ir para um fundo que já tem na própria lei a distribuição. Vamos imaginar que de toda essa equação ainda reste resultado financeiro. Você já tem ali o rol de investimento que vai ser feito com esse recurso. Temos um desafio de mobilidade,
o maior recurso vai para a mobilidade. Temos o maior desafio de saneamento, ele já vai para saneamento. Como o plano tem tempo de acontecer, e ele tem custos mínimos e máximos já estabelecidos, se sabe, quando se fecha um plano diretor, qual o volume de investimento você vai precisar para realizar todas aquelas intervenções lançadas. Você tem que pensar na ferramenta do financiamento deste planejamento. E isso, aqui em Friburgo, também é uma inovação. Eu tive uma experiência em 2009 com o Plano Diretor de São Paulo, que era chegar para fazer a revisão do Plano Diretor sem ter tido a oportunidade de saber o quanto custava quando da sua aprovação. Durante 6 meses a gente foi calculando cada uma das intervenções projetadas numa cidade que tem 1.500 km² e mais de 11 milhões e meio de habitantes. 1,3 trilhão. Mais de 120 milhões de reais por ano. Sabe quanto a gente conseguia realizar? Menos de 10%. Então, já aprovava-se um plano que você mentia para a população. E aí vem o descrédito, a ausência de confiança. Então, o plano também tem que comportar aquilo que você consegue fazer no espaço de tempo estabelecido. Esse trabalho vem sendo feito, eu tenho acompanhado, tenho conseguido enxergar uma responsabilidade muito grande nessa tarefa, de conseguir modular o que é possível fazer nesse intervalo de 8, 10, 15 anos. Não adianta escrever tudo que a cidade precisa, porque você não vai realizar em 10 anos. E, portanto, você tem que também ter a sensibilidade no diálogo com a população, a orientação que ela deve nos dar, o que é prioridade dentre as necessidades. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão eu vou tomar muito tempo e não vou passar tudo. Como a apresentação vai ficar disponível para todos vocês, aqui são um pouco das regras do coeficiente de aproveitamento. Do coeficiente de aproveitamento básico, o solo criado, o adicional, as cotas máximas, como você distribui isso dentro de um fundo de desenvolvimento urbano, o que vai para parques, o que vai para áreas verdes. Então, como você faz que esse efeito financeiro produza a cidade que se deseja? Então, seja no fator de planejamento, seja no fator social, quando não tem resultado financeiro, seja quando tem resultado financeiro, para onde vai o dinheiro? Transferência do direito de construir, esse tem uma aplicação aqui fundamental. Se é verdade que para construir o máximo do que a legislação permite, então do coeficiente básico, que é eu chegar no máximo, que hoje chegaria em tese a 3,5, mas pode chegar a mais, e em ensaios que eu pude acompanhar, ele deve chegar a mais do que isso, e depois explico por quê. A transferência do direito de construir é observar quem na cidade tem prioridade de ter autorizado para ele transferir o direito de construir de onde eu não quero que mais se construa. A gente não teve um incidente aqui que tirou 2.000 do nosso convívio? Ou pouco mais do que isso? Essas áreas, em tese, elas estão condenadas ou a gente errou em estar lá? É um pouco da pergunta que a gente sempre se faz. A terra é condenada ou nós fomos ao encontro de um espaço que não era adequado? Senão a gente amaldiçoa a terra. A terra não deve ser amaldiçoada. Aqui eu estou dizendo o seguinte: se essa terra tem e teve valor, se essa terra tem proprietário, se eu sei que parte dessa população tem que sair de lá, porque todos os indícios técnicos, carta geotécnica, recomendações, certidão de aptidão, estão dizendo, lá não pode ficar. Aí nós, enquanto legisladores, não vou escrever isso na lei. Não. Eu tenho que escrever isso na lei. Se eu sei que a aptidão não é para aquele uso residencial ou para aquele uso intenso, como que eu vou deixar de colocar na lei? Sentença de morte para algumas pessoas? Mas também não adianta colocar na lei e não dar solução. Né? Porque é fazer um X na casa das pessoas e largá-las lá. Não, eu falei que não podia ficar aí. Não, não é isso. É criar a fórmula para sair. Se eu dei um valor econômico desse coeficiente de aproveitamento básico para o máximo, sair do 1 e chegar no 3... E se eu sei que tem uma população que tem que sair de uma área que vai cumprir função ambiental, é para ele que eu vou dar o direito de transferir, porque isso tem um efeito só econômico. Ele sai quase com a entrada do próximo imóvel. Aquele imóvel original continua dele, mas não vai ter a utilização que ele tinha até então. E como vai se remunerar a manutenção dessa terra que até então só cumpria uma função e não era aquela que se queria? Pagando serviços ambientais. Então, uma das fórmulas que a gente está muito debatendo com os técnicos daqui é como que eu consigo dar valor
a terra comprometida do ponto de vista hidrológico e geológico. Que não seja só a remoção. Porque é simples falar assim, terra de risco, faz essas 4.000 remoções. Tá bom, onde vão morar essas 4.000 famílias? Aí são as responsabilidades impostas ao agente público e o diálogo que tem que ter com a sociedade. Então, se eu sei que tem um efeito econômico, se eu sei que a transferência do direito de construir agrega valor, eu tenho que atribuir para aquele que mais precisa e aquele que dá à cidade uma condição de estabilidade. Porque não me confortaria em fechar os olhos para aqueles que daqui a alguns anos podem passar por aquilo que passaram outros há anos atrás. Responsabilidade de todos, aí não é só do agente público. E aí isso é um pouco pactuar. Então, olha lá, viabilizar economicamente a preservação de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental. O processo nacional deu a transferência do direito de construir isso, viabilizar ambiental. Eu vou dizer que neste momento, para a gente, mais importa viabilizar a preservação de áreas ambientais, porque elas estão comprometidas do ponto de vista da sua origem. Só que tem gente proprietária, tem gente que reside. E, portanto, eu tenho que dar esse valor econômico para ela conseguir sair dali com algum valor. E, portanto, se inserir num outro campo de cidade estável. Reduzir os custos de regularização fundiária de interesse social. Porque quando você faz esta operação para um conjunto de famílias, você garante a estabilidade de outras. Porque muitas vezes, ao conseguir realizar desfazimento e realocamento de famílias, você afasta risco de outras. Senão a gente fica imaginando o seguinte, a conta é 4.000, sim, a conta é 4.000 porque todas estão em risco, mas tem algumas que quando você remove, reassenta, faz a reconversão, a conversão vegetal, portanto a nova cobertura vegetal, ela garante estabilidade para outras. Então aqui estamos reduzindo o risco de outros, trabalhando com os riscos mais intensos. Contribuir para o financiamento da implantação de planos de melhoramento viário de transporte público. Aqui é interessantíssimo. Vamos imaginar que a gente tenha uma necessidade de alargamento de uma via porque eu preciso passar um sistema de transporte público coletivo. Como que eu faço? Não, vou lá e desaproprio. Essa é a regra que se convencionou. Mas vamos dizer que eu não preciso usar o lote inteiro de um proprietário, ou não vou precisar usar lote inteiro nenhum. Que tal combinar? Se é tão importante para mim, eu vou usar metade do seu lote e a outra metade vai ficar de frente à avenida mais importante da cidade. Que tal dar ele 2, 3 vezes o direito de construir nessa relação do não desapropriar? Por que a lei não ter essa faculdade? Ao invés de desapropriar, a doação disso para tal melhoramento viário te dá um valor econômico que pode valer, inclusive, mais do que os processos desapropriatórios. Lembrando que todo processo desapropriatório vai ter, do lado do município, um advogado, do lado do proprietário, 2, 3, 4, 5 advogados e um processo, muitas vezes, de 4, 5 anos. Município e proprietário perdem nessa brincadeira no mínimo 15% a 20% do valor da negociação. Por que não oferecer as regras de resgate da confiança? Não, eu quero ter o meu lote, porque se for desapropriar, vai desapropriar o lote inteiro. Não, mas eu queria ficar de frente à avenida. Eu não vou usar a avenida inteira. Eu desaproprio inteira para depois ver o que vou fazer com a área não desapropriada. Eu, agente público. O agente privado tinha condição de empreender. Eu, agente público, não. Aí eu vou fazer um leilão, vou ver quem se apresenta para comprar. Então, estamos também trazendo algo que eu acho fundamental, que é novas regras para que a gente não caia na histórica cilada que qualquer grande intervenção pública precisa do quê? Grandes desapropriações, que muitas vezes tornam impossível a realização dessas intervenções. Então, absolutamente importante ter essa. E, importantíssimo, implantação de parques. Por que implantação de parques? Porque é caro desapropriar parque, área para fazer parque. E, portanto, se eu digo para o agente privado, vamos imaginar que ele é detentor de uma zona especial e, portanto, essa zona já tem uma proteção ambiental elevada. Ele tem um potencial construtivo muito pequeno. Tem um custo de manutenção daquela área que não é pequena. Uma das alternativas é você transferir a ele esse direito econômico da transferência de direito de construir, ele vai poder negociar no mercado ou então utilizar em outras construções e, portanto, isso dá um casamento de 2 interesses. Um do município que quer ter parque e um de, muitas vezes, um proprietário que não quer mais aquela área verde porque o zoneamento já definiu aquilo como uma área verde e para ele virou só custo. E o município quer aquilo como uma área verde pública. Por que não aproximar um pouquinho mais desejos ou
de um lado, o desejo de ter um parque para oferecer à sociedade, do outro, o desejo de um privado que só não quer ficar com um parque privado, porque não interessa a ninguém, nem a ele. Mecanismo, potencial construtivo da área de interesse transferido para outra área. Então eu pego a área que eu quero preservar ambientalmente, transfiro para o eixão, né, para a área de maior infraestrutura nas regiões centrais. Então aqui é como eu tiro o valor, como eu atribuo o valor e transfiro esse valor para outras áreas. Desapropriação é amigável, pagando para o TDC. Então, ao invés, a gente fala que é desapropriação amigável, mas na realidade é o seguinte: eu remunero a sua terra com o TDC, né? Imóvel cedente pode ser sujeito às exigências de restauro ou manutenção. Aqui é para imóveis a serem preservados, né? Então, como eu posso capturar financiamento para imóvel tombado, que não vai poder construir nada por cima, mas ele tem valor de construção, então ele transfere o direito de construir que tinha no imóvel original para outro imóvel, para permitir a recuperação daquele. E a modulação de fatores de planejamento quando você tem o risco, e aqui foi o que eu mais insisti em falar, que me parece a primeira grande prioridade, se a gente souber vincular durante um período não pequeno ou enfrentar essa dificuldade, que é modular os fatores de planejamento com prioridade às áreas de risco geotécnico. Então a gente podia ter uma resposta muito efetiva e quem sabe um exemplo para o Brasil e para o mundo. Aqui é como acontece, né? Então onde eu poderia construir, para onde eu levo. Então é um pouco a regra do que construiu a mais aqui vem da onde eu construí a menos ali. E como a gente vem numa proposta de compactação da cidade para ela não se espraiar nos ambientes naturais, eu estou concentrando a cidade onde a infraestrutura já está dotada, garantindo que a cota terreno para a cota do imóvel seja cada vez mais próxima, quer dizer, reduzindo o tamanho dos imóveis para permitir um acesso a outro tipo de família, a outro tipo de renda. Direito de preempção, passei por ele, mas vou só dizer porque ele tem que fazer parte de todos os planos, que é áreas que interessam à sociedade, porque foram construídas a partir do processo participativo, o desejo de uma comunidade ter uma escola próximo de tal centro residencial, o desejo de ter uma unidade básica de saúde, todos estes desejos podem e devem estar materializados no mapa do direito de preempção. É um mapa da cidade onde você confere ao poder público o direito de ser o primeiro a ser ofertado uma terra privada. Então, você tem cálculos de quantas famílias preenchem uma escola, quantas famílias nos dão a obrigação, conforme renda das famílias, nos dão a obrigação de ter uma unidade básica de saúde, por conta das famílias SUS dependentes. Então, eu vou localizar no mapa da cidade onde deve ficar, ou vou localizar uma ou duas oportunidades onde pode ficar a unidade básica de saúde, a creche, a escola, e o município vai ter uma oportunidade do proprietário oferecer antes da venda para o setor público. Então, antes de realizar um empreendimento ou antes de vender, ele fala: setor público, você ainda tem interesse ou tem condições de realizar um investimento nesse momento? Então é muito parecido com aquele direito que é assegurado ao inquilino, né? Ele é o primeiro que é ofertado o imóvel. Então é quase imaginando o seguinte: a sociedade diz que o seu imóvel é o melhor imóvel para ter uma escola. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, pergunte para o poder público se o poder público não tem condição de fazer a escola nesse imóvel nesse momento. Então, um pouco dessa regra simples, mas me parece fundamental estar presente. E aqui é para a proteção do patrimônio, é para áreas importantes ambientais, para redirecionamento da expansão urbana, para a construção de equipamentos públicos. Mecanismo, prazo de 30 dias para o exercício da preferência, demarcação no PD ou nos planos de bairro. Então, a gente está sugerindo que o direito de preempção inaugure os planos de bairro para a Nova Friburgo. Então, essa vontade de se ter e esse direito de gestão democrática deve começar a ser materializado nos planos de bairro. E a gente deve dizer para a sociedade que é ela que vai demarcar, né? Então, é ela que vai lá demarcar no plano de bairro cada uma das localidades, da onde deve estar a escola, da onde pode estar. E aí o poder público vai organizar a cada ano o seu orçamento, a sua lei de diretriz orçamentária, vai dizer o quanto vai investir em cada um desses planos de bairro e vai começar a tirar do papel um pouco do que a população quer. Porque uma das coisas fundamentais para a gente trazer para a próxima população é a gente começar a tirar do papel um pouco dos desejos da população. Senão, cada vez ela vai estar mais distante. Então, não só fazer a gestão, mas também ir aproximando a população da realidade. Não conseguimos realizar a escola. E não é a escola onde o prefeito quis,
onde o vereador, policy mandou. Não, é onde a população escolheu, né? Aproximar aqui conhecimento leigo e popular do técnico e científico. É absolutamente fundamental. Arrecadação de bens abandonados, eu coloquei na apresentação isso, porque essa é uma inovação trazida do Código Civil, né? A nova reformulação, né? A nova lei do Código Civil brasileiro trouxe essa oportunidade, e eu acho que é absolutamente necessário isso estar posto para a Nova Friburgo, dar utilidade social e pública a imóveis abandonados, conter degradação de entorno. O maior problema do imóvel abandonado não é só ele estar abandonado, é o efeito que ele causa no entorno. Muitas vezes um imóvel abandonado destrói uma quadra inteira, às vezes destrói 2, 3 quadras, né? Sempre lembrando que muitas vezes são imóveis que têm grandes batalhas sucessórias, mas isso não tira a possibilidade de você atuar. O poder público tem responsabilidade nessa atuação. Reduzir custos de implantação de equipamentos e produção habitacional, tem muita coisa que para e que a gente sempre fica se perguntando, por que não retomou? Por que aquela obra não aconteceu? Porque há uma ausência de confiança, né? Muitas vezes nem se conta qual o problema que o empreendedor privado teve, né? Ele não conta para o setor público, ele não confia no setor público. Aqui a gente está mostrando quais as formas de aproximação, né? Previsto no Código Civil, então, imóvel encontra-se vago, sem utilização, proprietário não tem interesse em manter seu patrimônio, imóveis com dívidas tributárias superior ao seu valor. Muitas vezes, esses imóveis que se encontram abandonados é porque o valor de dívida de IPTU deles, às vezes, é maior do que o valor de referência que ele tem na cidade. Então, a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Concessão urbanística, eu vou passar rapidamente por dois modelos de concessão, né? A concessão urbanística via ações muito objetivas. A concessão urbanística é via um plano urbanístico específico para uma área delimitada, o agente privado poder empreender. Então, o setor público produz o projeto, ou licita e realiza o projeto junto com a iniciativa privada, e depois faz um leilão. Ele vai a público dizer quem paga o maior ônus para assumir aquela tarefa que até então era eminentemente pública. Então, vou abrir vias, vou construir uma escola, vou fazer um parque. Eu transfiro o desenho para o agente privado realizar a implantação, e ele vai fazer exploração de direito real de uso de parte dessa terra, tá? Então, garantir recursos privados para a recuperação de áreas críticas, obter recursos para projetos estratégicos, implantar projetos urbanísticos de requalificação e orientação do desenvolvimento segundo diretrizes de plano. São Paulo tentou uma experiência, o Rio tem algumas experiências e BH tem algumas experiências. Aqui, a senha que a gente começou a entender é reduzir a escala. A escala das concessões urbanísticas eram muito grandes, 40, 50, 60 quarteirões. Foi se reconhecendo a partir da experiência japonesa que as concessões urbanísticas elas funcionam muito bem para 1 quadra, 2 quadras, não mais para 40 quadras. Por quê? Leva muito tempo a transformação de 40, 50 quadras. E, portanto, a população passa a desconfiar que é de verdade. Fica parecendo que você entregou parte da cidade para a iniciativa privada. Quando você tem projeto mais justo, menor e de realização de curto prazo, reduz essa possibilidade de desfazer a relação do público-privado e todos perderem. Então, a concessão urbanística tem uma possibilidade real, tem regulação federal, estadual, tem regulação em muitos municípios, aponta diversas formas de remuneração, diversas formas. Você pode ter dentro de uma concessão urbanística, em 1 quadra, um equipamento cultural que é público, mas não é gratuito. Você pode ter um teatro que ele é público, mas ele cobra a entrada, ele realiza a socialização cultural, mas ele tem lá o custo de manutenção. Então, já um pouco para a gente apresentar um dos mecanismos bastante utilizados no mundo e que no Brasil ainda engatinha. Intervenções em áreas privadas dependente de prévia negociação com o proprietário, que é como essa grande intervenção também dialoga com o agente privado, né? Então, quando ele não faz parte da operação, mas ele tem interesse em estar nela, né? Então, aqui também abre oportunidade gigantesca para proprietários participarem de empreendimentos que interessam a cidade. Interesses convergentes, resultados exponencialmente maiores. Então, aqui um pouco da regra, né? Como você localiza uma área de interesse, como ela ganha um projeto, como a participação da sociedade pode produzir um plano,
como esse plano redesenha aquela quadra, 2, 3 quadras, como isso remunera todos os privados envolvidos e o setor público acaba por oferecer à cidade uma área mais inteligente, com área verde, com edificações que rendem ao agente privado, mas que entregam à sociedade resultado material. Você pode sair numa operação como essa, com uma escola técnica, com uma praça, mas por quê? Porque você orientou o desenvolvimento daquela área a isso, o empreendedor privado ganhou o seu dinheiro, teve o seu lucro, mas teve um resultado para a sociedade. Operação urbana consorciada, qual é a diferença da operação urbana e da concessão urbanística? Na concessão urbanística, vai a leilão um projeto único. E aquela quadra, aquelas 2 quadras, terá um vencedor, um agente empreendedor privado que realizará o projeto público. No caso da operação urbana, o projeto público tem lei específica, na concessão também, então os dois têm leis específicas, mas qual é a grande diferença? Você apresenta o prospecto, que é este plano urbanístico, para a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários vai verificar do estágio atual para o estágio futuro qual a valorização do metro quadrado. Então, se hoje vale 2.000 metros quadrados e com todos esses investimentos do plano passar a valer 7, tem uma diferença de 5. Como esses 5 são capturados pelo setor público e como esses 5 são capturados pelo mercado privado. Então, como a gente divide esse resultado de cidade? Então, a Comissão de Valores Imobiliários arbitra, isso vai a leilão. E aí, se compra o quê? Se compra a possibilidade de construir no limite que a lei determinou. Então, se eu tenho um lote de 2.000 metros dentro de uma operação urbana, eu posso ter um coeficiente de aproveitamento 4, posso ter um coeficiente de aproveitamento 6, e eu compro esse direito de construir mais. O dinheiro que eu pago desse direito de construir mais é revertido diretamente naquela área da operação urbana para realizar o quê? Aquele plano determinado. Então, às vezes, é um alargamento de via, um alargamento de calçado, uma iluminação de calçado, um aterramento de fios. Então, você tem um conjunto de oferta nova para uma área que vai ser adensada. Então, o projeto é um pouco mais estruturado. Para municípios como Nova Friburgo, eles têm um custo burocrático maior, porque a gente tem que levar isso para a CVM, tem que criar prospecto. Para isso, os mineiros inventaram, aqui é só a regrinha, né? Então, simples, né? É isso que se vende, mas dentro de uma área, para investir na própria área. O que é? Depende de lei, que foi o que eu falei, então isso daqui é um pouco do que eu acabo de trazer para vocês, ações previstas de planejamento condizentes com os recursos a serem arrecadados. Porto Maravilha vem de um processo como esse, Água Branca, onde está nascendo aquilo que os empreendedores batizaram de Nova Perdizes, né? A Barra Funda, que era um bairro dos antigos galpões, está passando a ser a Novas Perdizes, um bairro residencial de classe média. As operações urbanas simplificadas, elas são aquelas produzidas pelos mineiros, tá? Os mineiros optaram por um modelo de não levar a bolsa, porque como a bolsa traz custos acessórios de você contratar quem faça o licenciamento na bolsa, quem produz os prospectos, depois o leilão da bolsa tem custo, você realiza isso dentro da própria operação do município. Então, ao invés de você arrecadar um recurso para depois investir, você transfere para o agente privado aquilo que é o plano urbanístico. Então, ele tem acesso a esse potencial construtivo adicional que dá valor maior ao seu terreno a partir de um volume X de intervenções que ele faz no microentorno, e estes são intervenções do projeto público. Então, ao invés de você levar a bolsa, o investimento é direto. Então, tratamento urbanístico de área pública, reurbanização de áreas degradadas, programas de recuperação e preservação ambiental e regularização de edificações. Os mecanismos, precisa de lei específica, mas o plano diretor tem que trazer a regra, depois só diz onde vai se aplicar. Então, a aprovação de lei específica quer dizer o seguinte, ó, aquelas 5 quadras que tem ali, eu preciso fazer uma escola e não tenho recurso para fazer essa escola. Ou eu preciso do alargamento das vias, porque eu preciso criar um fator gerador de conforto para aquela atividade econômica que eu quero instalar em todos os térreos. Então, eu digo a forma que se produz atividade econômica para sustentar a cidade e transfiro para o privado a responsabilidade de fazer a tarefa pública. E é ela que dá a ele a possibilidade de edificar até o
o teto que a lei permite, e ela é diferente da operação urbana consorciada, que a operação urbana consorciada não tem prazo de vigência delimitado. Aqui eu digo para o agente privado, você tem que realizar em 2 anos as intervenções públicas e você tem até 4 anos para realizar as suas privadas. Então é diferente da operação urbana consorciada, porque a operação urbana consorciada vai para a Bolsa. Se chega na Bolsa e não aparece o agente privado para comprar, eu não tenho dinheiro para realizar. Essa é diferente, porque como eu transfiro direto a intervenção para o privado, ele passa a ter tarefas públicas e privadas para fazer um empreendimento que sai da regra do planejamento padrão da cidade, que é a lei de parcelamento e uso. Áreas de intervenção urbana, essas são aquelas que o poder público realiza a intervenção. Então ele não precisa do agente privado, ele encontrou as regras de financiamento via PAC Mobilidades, PAC Financiamento ou recurso da Caixa Econômica Federal diretamente. Então é ele que realiza o plano e é ele que é o executor do plano. Tá? Qualificação, integração e desenvolvimento local, elas também são intervenções de menor porte. Estimular desenvolvimento urbano sintonizado com rede de transporte público coletivo. Aqui é importante que a maior parte das intervenções urbanas se dão onde você faz corredor de ônibus. Porque você resgata um tecido que você vai ter mais circulação de gente. Toda vez que você tem mais circulação de gente, você tem um efeito econômico que pode ser traduzido em financeiro. Então você tem lá 15, 20 mil pessoas que passam a circular por tal via. Você passa a ter um polo atrativo para os imóveis lindeiros a ela. Então é pensar também cidade com aquele fator social da abertura da apresentação, mas para um fator econômico que nos obriga a olhar a cidade também como socializadora de riqueza. Então não adianta eu também só pensar em cidade para socializar o solo se eu não produzo riqueza para socializar a riqueza. Então essas são as formas de socialização de riqueza na cidade. Olhar o solo urbano não só como insumo da construção civil. Lei específica outorga na arrecadação para o próprio perímetro, qualificação do adensamento, aqui também ela é muito utilizada para você empreender mais. Portanto, adensar trechos que você já tem uma estrutura programada no planejamento. Eu termino com aquilo que para a gente tem sido o grande desafio e eu tenho aprendido muito nesse processo. Aqui é uma mancha da cidade de São Paulo, tá? Então a mancha da Zona Sul, aquilo que falei para vocês, onde foram morar aqueles que estavam em áreas com estrutura e nos últimos 30 anos foram morar na beira da represa que abastece 45% a 55% da população da região metropolitana. Aí depende de como está a cantareira. Se a cantareira está cheia, isso daqui representa 45%. Se a cantareira está vazia, isso chega a 55%. Na região sul de São Paulo, em especial nessa mancha urbana, próximo de 2 milhões de pessoas vivem hoje. Né? E trazer instrumentos que vêm sendo testados ambientalmente para cá é uma tarefa da gente conseguir também acertar aqui, mas pular os erros de lá. Né? Então, primeira questão, estudo de relatório de impacto ambiental, estudo e relatório de impacto de vizinhança, termo de compromisso ambiental, termo de compromisso de ajustamento de conduta e pagamento de serviços ambientais. Esses são os instrumentos interrelacionados que já estão à nossa disposição. A gente pode ou não utilizá-los, ou a gente pode ou não tornar uma obrigação na lei a realização disso. Mas a gente precisa criar uma cultura do ato do realizar, em especial por impactos sucessivos. Né? Todas as vezes que você estuda um impacto de um empreendimento e você não estuda o impacto recorrente de diversos, você pode supervalorizar impactos ou você pode subestimar esses impactos. Então, por isso a gente já tem trabalhado com o conceito de interrelacionamento entre os estudos. Os estudos têm que produzir uma cidade mais confortável, ambientalmente equilibrada, não só para o empreendedor que vai realizar um negócio na cidade, mas para o conjunto deles. Então, este grande mapa de relatórios, ele tem que ir ganhando um espaço e um controle. Nós precisamos ter indicador de desempenho do plano, porque ele vai deixando claro para a gente investimentos que estão sendo feitos à luz da mitigação destes danos que poderiam ser causados e, portanto, como você está habilitando a cidade para novos investimentos. Absolutamente importante a gente entender que estudar impacto não é combater um empreendimento. Estudar impacto é realizar um empreendimento que não só vai dar certo para o empreendedor, como vai dar certo para a cidade.
Estudar impacto é dizer que aquele empreendimento não vai ser só bom no lançamento, sucesso de lançamento, trauma para quem mora depois, 30 minutos para sair do estacionamento do subsolo, conforto térmico negativo, é gelado no inverno e ninguém aguenta de calor no verão. Então, o que ele está dizendo é, nós precisamos ter rotinas, e a gente não pode mais entender fazer um estudo de impacto, um relatório, como uma obrigação. Tem que ser um desejo para oferecer para a senhora o melhor imóvel da cidade. E para ele gerar uma cidade melhor. Então, se a gente conseguir virar a fórmula que a gente usa, a gente vai ter gente mais habilitada para fazer estudos. Esses estudos não vão incidir em novos custos para os imóveis. Vamos lembrar que toda vez que você lança intervenção de estudo, o imóvel pode se tornar mais caro. Temos que combater isso. E temos que ter regra para isso. Temos que ter regra para isso. Como eu faço com que o empreendedor que apresenta um conjunto de mitigação junto com o seu plano, ele ganha tempo na aprovação do empreendimento dele? Porque ele foi mais preocupado do que todos os outros. Então, essas regras são fundamentais para a gente tornar todos os instrumentos ambientais em algo de estou fazendo a cidade melhor, não só para o empreendimento, mas para todos. E por isso o poder público me reconhece como diferente dos outros que nada disso faz. Fundamental. Aqui é um pouco, faço questão de mostrar, porque ela resgata um pouco a nossa observação. É essa a forma que a gente não quer. Portanto, combatê-la é avaliar riscos. Todos. Garantir o controle de impactos, estabelecer medidas medicatórias, incentivos à sustentabilidade e pagamento de serviços ambientais. Então aqui está claro que a gente tem uma oportunidade clara, mas temos que ter métrica na forma. Métrica. Isso é para que nenhum empreendedor olhe para o outro dizendo assim, foi mais fácil dele do que o meu. Não. Métrica na lei garante regra igual para todos, reduz tempo e reduz desconfiança. Se a gente souber fazer isso, não vamos ter mais problema nenhum. E, insisto, nenhuma intervenção de plano pode tornar o resultado do construir na cidade mais caro. Tem que tornar ele, no mínimo, o mesmo preço. No mínimo, o mesmo preço. Aqui é um pouquinho do que a gente pode evitar. Né? Então, assim era, assim ficou, assim é o processo de recuperação. Este processo de recuperação, ele ganha 3 vertentes. A primeira é, vou remunerar o proprietário com transferência do direito de construir. Fator econômico dado à terra. Ele fez uma restauração ou ele fez uma reabilitação? Se ele fez uma restauração, é um tipo de serviço ambiental. Se ele fez uma reabilitação, portanto ele continua tendo uso, é um outro remuneração de serviços ambientais. E a gente ainda tem, já que você mudou o modelo de ocupação, ele é um modelo estável, você garantiu outro valor de terra. E parte da população que não conseguiu aqui estar, ou não conseguiu aqui estar, saiu daqui com a transferência de direito de construir para ocupar outras áreas. Era essa a forma com que a gente queria concluir. E eu vou fechar a apresentação falando de um desejo, e eu falei ele do começo ao fim, que a gente reduzia a escala do planejamento. A tarefa cumprida pela secretaria e pela sociedade de debater os bairros, né, da gente ir lá para Moí, debater, de cada um ir para o seu bairro, debater o seu bairro, na gestão democrática, merece, nesse plano, uma orientação que todos os futuros planos, toda a orientação revisional de regras de parcelamento, uso e ocupação do solo, eles têm que, a partir deste momento, nascer do debate local. Vocês vão ver que a gente colocou uma sugestão de que o mapa do direito de preempção nasce no plano de bairro. Portanto, a gente está dizendo que o plano de bairro passa a ser uma obrigação para você envolver a sociedade, para você começar a dizer qual o volume de população é esperado para os próximos 5, 10, 15, 20 anos para cada um dos bairros. Para você começar a trabalhar com regras objetivas do custo do habitante para cada um desses bairros. Eu tenho como dizer, quando trabalho com uma informação como essa, onde é mais barato uma família morar na cidade. Porque ali já tem estrutura de educação e, portanto, tem 3, 4 vagas. Então, 3, 4 famílias ali não custam uma nova estrutura de educação.
Quando eu tenho todas as informações a partir do plano do bairro, da participação da sociedade, eu ganho um controle social da cidade muito mais efetivo. Eu tenho condição de dizer o seguinte: eu vou distribuir o novo bairro, não um novo bairro com 3.000 famílias, em 8, 9, 10, 15 pequenos bairros, distribuídos numa área que já tem estrutura, porque eu localizei as áreas ociosas do município, portanto não exportei essas pessoas para fora da cidade. Mas para isso, a gente tem que reduzir a distância, sair de uma observação que é só da cidade e que eu olho o eixo de transformação, que é essa região central que aqui a gente tem, onde no Coelho que há crescimento. Não, eu vou olhar em cada um dos detalhes, quais daquelas 8, 10 quadras tem uma que ainda não tem o adensamento compatível ao investimento que já foi realizado. Então é assim que eu quero concluir, dizendo que os planos de bairro podem ser transformadores para esse ambiente. Quero reconhecer que o esforço que foi feito até agora é um esforço absolutamente elogiável. Gostaria de ter tido a oportunidade na minha cidade de São Paulo, ter para um universo de não mais de 200.000 habitantes, como vocês têm aqui, e ter realizado, estar realizando, estar participando de algo que está sendo feito aqui. De atrair o agente privado dizer o seguinte: eu vou ajudar a transformar a cidade, porque vou empreender, porque vou gerar lucro, porque vou gerar emprego, mas ter do outro lado o cidadão que diz o seguinte: olha, comprei um imóvel numa cidade que foi planejada com o desejo de ser justa, não de alguns ganharem tudo e de alguns não terem nada. Chegou o momento da gente também saber reconhecer que a livre iniciativa deve ter o seu espaço, parar de satanizar o lucro imaginando que ele é um pecado. A gente não precisa dar tanta importância a ele, mas a gente não deve satanizá-lo. E, portanto, criar uma cidade equilibrada, em que todos tenham a sua oportunidade, a mais do que tudo, que as pessoas sejam, de fato, felizes. Se a gente não tiver isso, não valeu viver em cidade. Obrigado.